Olá, minha gente! Começando o nosso Band Empresarial de toda terça. Pois é, e aproveito para agradecer as mensagens que temos recebido, nos motivam a continuar fazendo o Band Empresarial diferente, trazendo notícias sobre esse mundo do empreendedorismo. E evidentemente, nós estamos aqui no canal da Band, mas estamos também no YouTube, então vai lá, se inscreve no Band Empresarial, coloca lá, marca o sininho que você vai receber o conteúdo semanal, que toda hora a gente está colocando e subindo os programas. Então não esqueça. E para falar sobre isso, a gente falou YouTube, falando aqui de televisão, tudo isso envolve tema super interessante chamado tecnologia. Tecnologia, inovação, ciência. Esses, sem dúvida nenhuma, são temas extremamente importantes e que vai pautar não só a nossa vida de hoje, mas de muito tempo para frente. E para falar sobre isso, temos que trazer um craque, um especialista no assunto, e a gente tem a oportunidade de tê-lo aqui, nosso Band Empresarial, Rubem Delgado, exatamente, presidente da Softex há 12 anos, essa organização social civil de interesse público e que faz um trabalho maravilhoso de fomento à ciência, à tecnologia e à inovação. Boa tarde, nosso querido amigo Rubem Delgado, bem-vindo ao nosso Band Empresarial. Muito obrigado, Azevedo, para mim é um grande prazer, além de ser seu amigo, seu admirador pela sua coragem, você realmente ajuda a Bahia a criar novos empreendimentos, a empreendedorismo, a inovação, a tecnologia. Você é um amigo da ciência, tecnologia e inovação, então a gente te agradece e para mim sempre um prazer estar aqui com você. Que bom, Rubem, agradeço também suas palavras, mas digo, você também é um cara que a gente vê o tempo todo fazendo empreendedorismo, buscando e mexendo nessa área tão fantástica. E aí você está na Softex, presidente da Softex. Primeiro explica para o telespectador, dei só uma aberturazinha, explica o que é a Softex. Pois bem, normalmente é um problema mundial, os governos eles são pesados, são pouco ágeis. Então, eles utilizam de ferramentas para agilizar suas políticas públicas. Certo. Então, a Softex é exatamente isso. Então, eu te diria assim, rapidamente, que a Softex é uma ferramenta de aplicação de políticas públicas para a área de ciência, tecnologia e inovação. Então, o que a gente faz? A gente recebe dinheiro do governo federal, de alguns governos estaduais e até municipais, para a gente aplicar recursos em programas diversos nessa área de ciência e tecnologia. E aí, essa aplicação se base basicamente em diversas áreas, mais voltadas para, sei lá, como está na moda, startups, tem que ser coisa nova ou pode ser alguma coisa que está em andamento e alguém imaginou algo novo e que aí pode entrar esse recurso, esse consultoria, digamos assim, da Softex. Vamos lá, vamos ver que o mundo, vou te dar um exemplo que você vai entender rapidamente. O mundo, pós-pandemia, ele passou por um apagão de mão de obra na área de programação. Perfeito. Estava faltando um programador. Então, acho que até agora está começando a se acomodar um pouco mais, mas o salário do programador multiplicou por 2, por 3. Você precisava de programador e não achava. Por que isso? Porque os Estados Unidos e a Europa já aplicavam o teletrabalho e pela pandemia ficou muito mais fácil. Os processos começaram a fazer muito mais sentido da pessoa trabalhando de casa. Bom, quem trabalha de casa nos Estados Unidos trabalha de casa em qualquer lugar do mundo. Verdade. Então as empresas americanas, empresas da Europa começaram a contratar profissionais brasileiros. E aí as empresas de São Paulo começaram a procurar profissionais baianos. E assim foi essa cadeia alimentar. Portanto, a gente fez um estudo que iam faltar aproximadamente 400 mil profissionais para atingir nosso. Então, qual foi a política pública que foi adotada? Vamos treinar gente. Vamos treinar gente. Então, a gente recebeu aproximadamente 90 milhões de reais que a gente começou a treinar pessoas com o objetivo de capacitar aproximadamente 70 mil pessoas. Isso Brasil como um todo? Brasil como um todo, inclusive a Bahia. Estivemos lá com a ministra Luciana Santos na sexta-feira retrasada e ela anunciou
lá que esse programa se chama Residência em TIC, ele vai ter um monte de 450 milhões de reais para treinamento dessas pessoas. É uma política pública acertada, ainda mais com o desemprego. Então você pega gente daqui, traz para o emprego. Perfeito. E aí a Softex, como ser um agente operador desse processo com muito mais agilidade, celeridade, se vê por você. Mas, amigo, me fala aí, a gente está falando tanto em tecnologia, vamos iniciar por esse item assim, e eu vi recentemente, numa postagem até sua, que a gente está aqui pensando em 5G, meu celular que estou aqui procurando 5G, foi outro dia para ver isso, e você já estava falando em 6G. Me fala como é que está esse mundo, quais são as principais tendências que têm acontecido aí. Tá um pouquinho assustador. Você sabe que eu viajo bastante, né? Porque a tecnologia ela está no mundo, né? Esse ano eu fui lá para a Argentina, estou indo para Portugal agora, nesse mês agora de abril, e fui para o Mobile World Congress em Barcelona. Também fui para o Egito, mas fui para o Mobile World Congress em fevereiro. E é a maior feira que existe nessa área? É a maior feira da tecnologia que existe na área. Para você ver esse centro de convenções que nós temos aqui em Salvador, eu diria que essa feira pega umas 8 vezes aquele centro de convenções. Supera o Condexfol que existe lá? Absurdamente, claro. Não. Todas as empresas de tecnologias estão lá. E o Brasil tem um stand. Perfeito. O Brasil tem um stand que diz assim, ó, gente, ele quer dizer, a mensagem do stand é, gente, a gente também produz tecnologia. Então, a Softex é quem está com esse stand lá, junto com o programa com a Apex, e a gente leva empresas brasileiras para que se posicionem e passem a exportar ou internacionalizar. Então, o que eu te digo é claramente o seguinte, se você tinha 5G com 5 milissegundos de latência, de demora para ter a resposta, o 6G é muito pior. E aí, sendo uma analogia, não é muito melhor? É muito pior. Aquela rodinha, esqueça, né? Que fica aparecendo. Não, quando você for apertar, o computador já apertou para você, já fez o que você queria. Não, e isso vai possibilitar uma gama de tecnologias. Mas a gente está falando isso para quanto tempo? Deixa eu dizer, eu não acredito que o 6G comece imediatamente esse ano. Deve haver uma transição e você vai ver uma coisa que aconteceu há anos atrás, deve ter lançado 5.5G primeiro e logo depois o 6G. Acho que o 6G estará no ano que vem como o 5G está agora, nas principais capitais. Lembre-se que nós temos um desafio gigante. Infraestrutura, né? De infraestrutura. Nós temos um desafio de iluminar com conectividade as escolas do interior, do Brasil inteiro. Nós temos um desafio estúpido de sair de um 5G da BRN em São Paulo para o interior do Piauí, nem que seja com 4G. Ou seja, esse desafio ele é tremendo, porque as empresas elas vão atrás do lucro, do filé, de onde tem. E o osso, o Estado tem que fazer políticas públicas. Ô, Rubem, e aí é que eu falo, ou seja, não só depende também da infraestrutura, mas também da capacidade da população acessar isso. Então, eu repito, às vezes você vai numa loja de telefonia e lá o determinado aparelho, por exemplo, não pode utilizar a tecnologia 5G porque ele está, de certa maneira, defasado. E olha que eu estou falando aí de um iPhone 11, não é tão antigo assim. Então, ainda passa por todo esse processo. Eu acho que pior ainda, porque quando você tem um iPhone como o 11, que ele pega 4G e 5G, ele limita a velocidade e limita a latência. Mas o problema pior está no conteúdo. Porque quando você chega numa escola, que realmente, eu falo muito de escola... Lógico, a educação é parte de tudo porque isso. Porque educação, essa brecha lá, esse hiato de diferença entre o estudante de uma escola de São Paulo e o estudante do interior do Maranhão, ela está muito alta e tende a aumentar. Por quê? Porque os dispositivos que você fala, os iPads, os tablets, tudo, o relógio que conversa com todos, os dispositivos eles estão cada vez mais acessíveis, mas não chegam nessa população. Entendi. E o pior, quando chegam no laboratório,
o professor não tem condições de usar nem de ensinar. Então, o desafio é muito maior do que a gente pensa. Nós devemos passar por uma reformulação muito gigante. Eu entendo, por exemplo, que quando você está no mundo antigo, eu já falei até outra vez aqui, que nós estamos com escolas, estruturas do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Isso não tem como dar certo. E não existe mais, na minha concepção, um pastor ensinando as suas ovelhas de forma diferente, de forma igual. Leia-se, um professor de português e querendo que todo mundo aprenda a mesma coisa, um professor de matemática querendo que todo mundo aprenda a mesma coisa, como se todos os alunos fossem iguais. Na verdade, a gente deveria fazer o contrário. Aquele cara que é bom em matemática, fazer matemática. Bora jogar mais duro nele em matemática. O cara é poeta, bora ensinar mais matemática. Até porque, Rubem, e aí entra de novo no nosso assunto tecnologia, inovação, a gente tem um negócio chamado inteligência artificial, que está aí cada vez mais sendo praticada e fazendo ações que nós humanos gastamos um tempão dentro de uma escola, de uma faculdade, aprendendo, que daqui a uns dias vai ser, como que diria no terminologia nossa de informática, seria default. Né? Então, como você vê, inclusive citando aí a questão da inteligência artificial? Assustador, também. Também, né? Também. Eu sou fã do Peter Diamandis, que ele diz que tudo vai ser mais barato, tudo vai ser mais acessível, tudo vai ser melhor. E isso, de fato, está acontecendo. Se você pegar a televisão, antigamente tinha só canais abertos, depois passaram para fechados, depois passaram para o streaming, que custam R$10 por mês, ou seja, o cara que pede esmola, na teoria, tem acesso a streaming. Portanto, tudo isso está sendo mais acessível. E a inteligência artificial está vindo aí com toda a força para fazer tudo que os humanos conseguem fazer de uma forma mais rápida, com robozinhos de software, robozinhos ajudando. Com a chance de erro muito menor. Com a chance muito mais rápido, sem erro. Então, a pior pergunta que alguém pode fazer para mim é o menino que está... O que seu filho vai ser quando crescer? Essa vai ser a pior pergunta. A profissão não existe ainda, talvez, né? Então, essas coisas é muito louca. E o que a gente percebe é como fazer esse trabalho de acompanhamento. E a gente estava falando aí do Brasil. O que é que hoje você vê como sendo assim, além do que a gente já citou aqui de estrutura, etc., como você vê como sendo a principal tendência? O que é que nós aqui, telespectadores, nós leigos que estamos ouvindo aqui, falando com um especialista, o que é que você olha para essa câmera e diz? O que é que a gente tem que tomar, assim, de primeiro ponto, de cuidados para poder absorver o mais rápido possível tudo isso que está chegando? Bom, então eu vou falar como Brasil e depois vou descer para a Bahia. Você não vai falar isso agora não, que a gente vai rapidinho aqui no intervalo, que essa resposta eu sei que você vai trazer muita riqueza e conteúdo para a gente. É isso aí, gente, estamos falando aqui com o nosso querido Rubem Delgado, que ele é presidente da Softex, falando sobre um tema que está aqui na nossa vida, vai estar no futuro e sempre, ciência, tecnologia e inovação. Fique com a gente volta já já com o nosso Band Empresarial. Olá, minha gente, estamos de volta com o nosso Band Empresarial de toda terça, conversando com Rubem Delgado, presidente da Softex, sobre ciência, tecnologia e inovação. E aí, Rubem, a gente deixou aqui no ar para você responder. Quais são os desafios tecnológicos do Brasil, e eu brinco muito, e até da Bahia? É isso aí, deixa eu lhe dizer claramente, eu acho que o Brasil, ele não pode, uma analogia bem rápida, não pode fazer o que fizemos com o futebol. O que a gente faz com o futebol? A gente cria jogadores muito bons, somos bons. Não somos bons? Somos bons. E o jogador vai jogar onde? Lá no Barcelona, lá no PSG, gerando riqueza para o Barcelona e o PSG. É isso que a gente não pode. A gente teria que ter times internacionais que gerassem riquezas aqui. Em outras palavras, precisamos de empresas, precisamos de startups, precisamos de políticas públicas que gerem esse tipo de empresa. Não podemos ser consumidores de tecnologia, como hoje nós somos. Nós precisamos ser produtores de tecnologia.
O mundo vai separar em quem produz e quem consome. Países ricos produzem tecnologia. A China dessa reviravolta por causa de tecnologia. Então, é esse que é o segredo. E as políticas públicas, tanto do Brasil quanto da Bahia, têm que espelhar essa realidade. Perfeito, e fica aqui a lição, gente. E a gente fala. Agora, qual a maneira mais rápida de se chegar a isso? Bom, tem vários caminhos. O primeiro caminho, vamos botar uma loja chamada Brasil. O primeiro caminho é dar uma política para ela. Então, o que nós somos bons? Não é? Nós somos bons em inteligência artificial, então vamos dizer, vamos atrair cérebro de inteligência artificial, vamos só treinar pessoas de inteligência artificial. Não, vamos deixar blockchain. Inteligência artificial já está muito concorrido. Vamos para metaverso. Então, vamos criar várias pessoas de metaverso, várias empresas que produzem metaverso. Primeiro é você dar, não temos condições de ser uma loja multimarcas. Nós precisamos ter um pouquinho mais de posicionamento. E aí, todas as políticas... Ponto muito interessante, metaverso. O que é que você tem visto aí, visitando tantos países aí, vendo tanta coisa chegando até você, porque não é só a visita, é o que chega até você também. Metaverso. Me lembro que na minha área imobiliária, de vez em quando, vamos criar aqui um negócio, fazer negócio através do metaverso, mas ainda claudicando. Como é que você vê isso? Deixa eu dizer, metaverso não é novo, né? Teve lá o Second Life há 20, sei lá, 15 assim como anos carro atrás. Elétrico, né? Também que assim como a inteligência artificial também não é nova. O problema é que a gente, assim, gera uma expectativa gigante, como qualquer coisa, gera uma expectativa gigante, depois ela dá uma queda e depois estaciona. Metaverso está assim. A onda do metaverso ela foi um pouquinho ofuscada pela inteligência artificial, pelo chat GPT e por seus concorrentes, pela mídia toda voltada, pelo Elon Musk que está dizendo, gente, vamos parar porque a inteligência artificial está muito complicada, pelas fake news. A inteligência artificial já gerou consciência e vai dominar o mundo. Vai demitir, aí vem aquelas histórias de Terminator, aquele famoso filme do Arnold Schwarzenegger. Exatamente. E hoje a inteligência artificial está assim, na mídia é o principal. Mas não pode esquecer que o metaverso era, o ano passado, o principal. Então, ele vai descer e vai se acostumar. E haverá sempre espaço para todas as tecnologias. Daqui a pouco volta o blockchain, daqui a pouco... TI é assim, meu amigo. Informática não tem jeito. Engraçado é que eu fiz ciência da tecnologia, caro amigo telespectador, e hoje para entrar, para poder fazer um avatar para mim, eu preciso chamar os universitários para me ajudar. Então, nesse mundo está muito louco de velocidade, de mudança de cenários, está acontecendo muito rápido. E aí você fala, temos que ter mais startups, temos que ter mais startups. Como fomentar? A Bahia, como é que ela é em relação a isso? A Bahia eu acho que ela está no mesmo, assim, patamar do Brasil. Também precisa ter uma política de ciência, tecnologia e inovação definida. Há muitos anos nós não temos isso. Também acho que sinto um pouquinho de falta de uma orquestração. Temos várias ilhas comandadas por boas pessoas com boas ideias. Temos orgulho, como os próprios sinais Cimatec, mas temos ICTs crescendo, como o CEPED de Ilhéus, que tá muito bem, está crescendo bem em nível Brasil. Só que não há nenhum, como a indústria. A indústria tem a FIEB, é o centro de decisão da indústria. Na agricultura tem, na FEComércio, comércio tem. Informática, mas você não acha que na área privada você está se referindo, né? Estou me referindo à orquestração. Ou seja, todos os atores que são líderes na área não se juntam para definir uma política de ciência, tecnologia e inovação para o Estado. O município tem pessoas boas, tem o Gaban lá. Do próprio Estado, você tinha a Délia Pinheiro, excelente secretária, hoje você tem André. Então, esses atores todos, hoje, eles não se encontram, não se reúnem. Antigamente tinha o Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado. Não seria alguma coisa que poderia ser fomentada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia? Não na Bahia, tem que ser pela Secretaria. Entendi. O Brasil tem isso. O Brasil tem. O Brasil reúne os atores. Perfeito. E aí, a gente falando de startup, eu queria de novo falar aqui e aproveitar aqui para nosso ao vivo
acontecer aqui a confirmação de nosso querido Rubem Delgado, que vai fazer parte do nosso quadro aqui do Band Empresarial de startups. Pois é, nós fomentaremos 20 startups aqui que estão precisando mostrar o seu serviço, inclusive precisando que sejam feitos investimentos nessa startup, e elas vão aqui pegar e falar e dizer o quanto e como é essa startup. E quem vai julgar se será merecedora desse alavancagem vai ser uma das pessoas, vai ser nosso querido Rubem Delgado. Seja muito bem-vindo aqui no nosso quadro, Rubem. Eu te agradeço demais. Você está prestando um serviço gigante para a Bahia nesse ponto. Você está fomentando que várias e várias pessoas montem suas empresas, montem suas startups, em vez de ir lá para os Estados Unidos, abandonar a família. Fica aqui, bora tentar, porque o mundo está cheio de oportunidades. Acho que o mundo nunca viu tamanha transformação e toda transformação gera oportunidades gigantes. Então, eu acho que a gente está virando uma febre de empreendedorismo e a Bahia precisa entrar nessa onda. Perfeito. E através desse tipo de programa seu, vamos sair e vamos sair vitoriosos. Repare que eu já faço isso, eu já sou anjo, sou investidor anjo de algumas startups, invisto em startups, tenho uma aceleradora, e isso é um papelzinho, um papel pequenininho. Com o seu programa, com a sua audiência que você tem, você vai despertar isso na Bahia. Isso, a Bahia vai te agradecer aí a Band que acreditou nesse projeto, e a gente em maio, gente, a gente já tá botando aqui, com certeza, fomentando e trazendo para você essa grande novidade. Vocês do mundo de tecnologia, você de startup, teve uma grande ideia, está precisando de alguma forma, alguma consultoria ou até mesmo o recurso necessário, aqui vai ser um espaço para você mostrar tudo isso. E aí, voltando aqui com você, Rubem, e a gente fala muito de inovação, tecnologia, e eu fico dizendo o seguinte, qual a diferença, invenção e inovação? Inovação tem que gerar nota fiscal. Ponto. Perfeito. Se não que gerar bela nota definição. fiscal, não vale. Vou pegar esse spoiler aí. Porque quando você... o que aconteceu? Eu fui do Conselho CNPq. O Brasil, ele era ruim em conhecimento, ele não produzia artigos científicos. Perfeito. Então o governo fez o quê? O governo, há muito tempo atrás, disse assim, eu vou premiar por artigo. Então os professores responderam a isso. Então nós hoje estamos em 7º lugar em produção de artigos científicos, se eu não me engano, pode ser que eu esteja errado em um. Então o Brasil responde bem. Só que agora não precisamos mais de artigos científicos. Os artigos estão na prateleira. Aí precisa pegar essa pesquisa e transformar em empresas. Perfeito. E isso a gente ainda não é bom. Como o mundo nos vê? Em termos de tecnologia, de inovação, eu gostei dessa, viu? Vou pegar. Invenção é aquilo que gera, mas inovação gera nota fiscal. Agora me fala um pouquinho. Como é que o Brasil é visto em relação a isso? As empresas brasileiras, como estão sendo vistas lá fora? São vistas heróis pontuais, sem umas políticas públicas que ajudem e sem, digamos assim, um posicionamento de país. Então, nós não somos, assim, se você perguntar como o mundo nos vê tecnologicamente, vou dizer, não nos vê. Nós não somos, nós temos um posicionamento. Nós temos um posicionamento que somos bons técnicos. Então, o mundo vem buscar técnicos aqui. Nós temos excelentes exemplos que passaram pela gente e a gente não fez nada. Como o sistema bancário, que nós éramos os melhores do mundo, como eleição, urnas, dezenas de exemplos que nós temos pontualmente que somos bons, o que demonstra que somos bons técnicos. Mas empresarialmente e aí acontece o que você falou, que vem essa empresa, ao invés de fomentar e levar a empresa, pega esse técnico maravilhoso e leva para lá, para fora do país. E a gente vê, muitas vezes a gente vê aqui nossos filhos, inclusive saindo e não voltando, né? Porque encontram lá um ambiente extremamente favorável a tudo isso. Mas eu diria o seguinte, o tecnológico poderia ser melhor, porque você pode fazer o trabalho aqui, a gente alimentar eles aqui e eles prestarem o serviço para o mundo. Mas é isso que eu acho que é posicionamento, acho que é política pública que está faltando. Vou te dar um exemplo. Como é que você vai... Nós somos o celeiro do mundo de alimentação. Perfeito. O mundo nos vê como uma grande fazenda. Tá claro? Ok. Você vai para a AgroShow, não tem uma empresa brasileira produtora de tecnologia?
Como é que isso é possível? Teoricamente, nós iríamos na verticalização dessa cadeia. Portanto, nós teríamos que estar produzindo tratores, IoT, olhe, uma boa dica, IoT, no campo, sensores, tudo brasileiro. Não. Nós somos importadores de tecnologia. Não é porque lá começou mais cedo, tá mais barato, consegue fazer. Eu tenho uma sensação incrível de vez em quando que as pessoas chegam até mim e falam exatamente isso. Eu digo, um absurdo. Porque se a gente tem aqui a matéria-prima, se a gente tem a capacidade, se a gente tem hoje a informação chega fácil, a tecnologia chega fácil, por que não fazer daqui mesmo? Porque falta gente. Vou te dizer, hoje o Brasil ele tem aproximadamente 42 ou 46 mil egressos da universidade na nossa área de ciência, tecnologia e inovação. Em tecnologia e inovação, informática, não estou falando da ciência, física, engenharia, beleza. Só o programa da gente está fazendo 70 mil, é muito pouco. Mas Caramba. Por que isso acontecia? Porque há 3 anos atrás você contratava um programador por R$4.000, por R$3.000. Então o cara fazia a conta. Pô, eu vou estudar 4 anos, 5 anos para ganhar R$4.000? Verdade. Não bate a conta. Não fecha. Não fecha. Agora está começando os cursos a voltar, porque o programador, analista de sistemas está ganhando mais. Mas a gente não precisa, o que a gente precisa é de empreendedores, é de startups e é de posicionamento do país em políticas públicas. E aí tá o jovem vendo aqui, vendo você, uma pessoa do mundo, né, conhecedora de tudo isso na área de ciência e tecnologia, e tá olhando assim, poxa, mas como é que eu chego? Que dica Rubem Delgado dá para esse garoto que está, de alguma forma agora, tendo uma ideia, diga, o que é que eu faço? Qual é o caminho? Onde eu procuro? De que eu me alimento, como dizia. Você sabe que eu estou muito feliz porque não vai ser preciso dica nenhuma. A nova geração é amante de tecnologia. É verdade. Totalmente. Você tem que tirar o menino do iPad para mandar ele jogar bola. É assim que eu faço com meu filho. Saia. Antigamente era o contrário. Então, é amante. Mas o jovem que está, digamos assim, agora para entrar no vestibular, ele tem no Enem, ele tem uma dificuldade muito grande de entender. Eu vou ser um advogado, poxa, mas a sentença vai ser dada por inteligência artificial, mais rápido que eu. Aí eu vou ser um médico, mas o médico pela telemedicina, ele vai poder ser atendido e vai poder fazer cirurgia com robôs. O que eu vou fazer da minha vida? Muito bem, eu vou dizer o seguinte... Sem tecnologia não vai para lugar nenhum, nenhum. Então, você estude tecnologia, teste tudo, tenha seu computador, não tenha medo de vírus, clique em tudo que é canto. Você faça o que você puder, destrua o computador. Certo, né? Se ele não sair fumaça, você não tem que ser um vitorioso, porque você tem que testar tudo. E a informação está aí. Se você mexer no TikTok, no Reels, vem 200 opções para você. Teste tal ferramenta, teste tal ferramenta. Pô, e aí você testa e você vai ver que é maravilhoso. Esse mundo maravilhoso é um mundo incontrolável, é um mundo gigante, cheio de oportunidades, onde sempre haverá espaço para tudo isso. É isso, minha gente. Tá vendo por que ele está aqui para ser o nosso querido, um dos nossos queridos jurados que participará do nosso quadro de startups. Então, chileno, caro amigo, como eu te chamo, né, no dia a dia, mas fica aqui o nosso agradecimento de sua participação no nosso Band Empresarial e que você faça aqui suas considerações finais ao nosso telespectador e dizer que em breve você estará aqui de novo para participar do nosso programa. Muito obrigado, te agradeço demais. E se eu puder dizer assim, sempre gosto de falar para o jovem, né? Então, mãe e pai de jovem, potencialize o que o seu filho é bom, não tente fazer ele igual a todos. Você tem que explorar o que ele é bom. E hoje em dia você vai ver, as pessoas estão falando em renda universal, a Espanha está falando em 4 dias de trabalho e depois vai virar 3 dias de trabalho. O mundo vai ser muito melhor. Teremos abundância, teremos tudo. Então, e viveremos muito mais. A gente vai estar lá pelos 130. Com fé em Deus, é isso aí. Encerrando o nosso Band Empresarial dessa terça-feira. Mas lembre-se, terça-feira que vem estaremos aqui de novo com mais conteúdo do mundo do empreendedorismo. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.